E hoje a gente começa falando sobre o alerta climático emitido pelo governo de Santa Catarina. O estado publicou um decreto preventivo diante da possibilidade de um novo episódio do El Niño, que pode aumentar o risco de chuvas intensas, enchentes e deslizamentos nos próximos meses. E sobre esse assunto a gente conversa agora com o Coronel Laureano, diretor de Gestão de Desastres de Santa Catarina, a quem a gente agradece pela presença aqui no TJ Aparecida. Coronel, boa tarde, tudo bem? Boa tarde a todos, tudo bem? Tudo ótimo. O que motivou o governo de Santa Catarina a publicar esse decreto de alerta climático? Tem muita gente falando, né, sobre o El Niño e as consequências dele. Basicamente, a motivação é intensificar ainda mais a mobilização e a preparação dos órgãos que compõem o GRAC, em especial 10 secretarias de Estado, com as ações mais aderentes a um eventual atendimento de impacto decorrente do El Niño e a Companhia de Eletrificação e de Águas do Estado também. Basicamente, é intensificar ainda mais as medidas que a gente já vem adotando, em especial de 2023 e 2024 até esse ano. Oi, Coronel, bem-vindo aqui ao nosso TJ Aparecida. Coronel, eu queria perguntar qual que é a diferença, entre estado de alerta, situação de emergência e estado de calamidade pública? O que diverge de um para o outro? Bom, basicamente, quando nós temos um impacto de um evento adverso natural ou tecnológico, nós temos a situação de emergência que ela pode ser classificada como nível 1, quando ela impacta o município, mas ele com recursos próprios consegue fazer o atendimento à população e retornar à normalidade. Quando os impactos são muito significativos e ele precisa de apoio do Estado ou da União, do governo federal, a gente diz que o decreto é nível 2, no caso da situação de emergência. E quando os impactos são ainda mais severos, o município ele tem uma anormalidade que demanda muitos recursos, tanto do Estado quanto da União, e mais tempo para retornar essa normalidade com danos humanos e materiais. A gente tem o estado de calamidade pública, que seria a situação mais grave. O decreto de alerta climático ele não se confunde nem com situação de emergência, nem com estado de calamidade pública. Nós não temos o impacto ainda, nós temos nesse momento, sim, indicativos aí na ordem de 80% de probabilidade da confirmação do El Niño ainda para o mês de junho, e temos um percentual que vem aumentando, na última que nós tivemos a informação, cerca de 37% do El Niño poder ser forte ou muito forte na primavera aqui para a região sul. Então, demanda a intensificação de medidas de mobilização, de preparação, algumas medidas excepcionais, mas que não se confundem com aquela situação de emergência ou estado de calamidade pública que nós comentamos anteriormente. Coronel, agora a Defesa Civil já conseguiu mapear e identificar quais regiões do estado de Santa Catarina podem ser mais atingidas e afetadas pela atuação do El Niño? As nossas medidas de preparação elas são voltadas para todos os 295 municípios que compõem o estado. É importante dizer que nós fizemos no ano de 2025 um grande simulado geral, com 237 municípios aderindo e participando. E nesse ano de 2026, no dia 1º de março, nós tivemos o segundo simulado geral, com a participação de 294 municípios, quase a totalidade, então, do estado, como medida de preparação. Temos regiões com vulnerabilidade, aquelas que são mais conhecidas são o Baixo, Médio e Alto Vale de Itajaí, mas temos também alguns vales importantes no sul do estado, regiões no interior, inclusive no oeste. Então, nesse momento, não tem como nós precisarmos se de fato o El Niño vai impactar Santa Catarina e muito menos qual região. Então, a preparação ela é feita para todos os 295 municípios do estado, para que estejamos todos em condições de, eventualmente, havendo impacto, reagir a esse impacto e retornar o mais brevemente à normalidade, com o mínimo de danos humanos em especial. Coronel, o decreto ele também prevê uma mobilização de recursos e de equipes, Na prática, como está funcionando isso? Como está sendo organizado isso também? Aqui em Santa Catarina, nós temos alguns centros logísticos que fazem o armazenamento de itens de assistência humanitária, porque quando nós temos um impacto significativo, um desastre, nós não temos condições de fazer a aquisição naquele momento de itens para atender a população afetada, a gente precisa dispor desses itens antecipadamente. Então, nós temos um em Joaçaba e um em Rio do Sul, passaram por reformas, ampliação da capacidade de armazenamento, e recentemente nós fizemos o abastecimento máximo deles. Nós estamos fazendo capacitação
nas 21 associações de município, que correspondem às nossas 21 coordenadorias regionais. No dia de hoje, inclusive, estamos finalizando uma que abrange as regiões de Itajaí e de Blumenau, envolvendo todos os municípios na capacitação de sistema de comando de operações, de decretação de anormalidade, como que eles formalizam para ter a regularidade jurídica em caso do impacto de um evento adverso, e também a própria assistência humanitária, como solicitar em caso de necessidade e como fazer a prestação de contas. Além disso, recentemente o Estado de Santa Catarina fez a entrega para 215 municípios de veículos 4x4 para estruturar as estruturas municipais de proteção e defesa civil, além de caminhões-pipa e diversos outros materiais e equipamentos. Também estamos trabalhando para que Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e outros órgãos que compõem o Sistema Estadual de Proteção e Defesa Civil, além do treinamento constante, estejam em condições com recursos materiais e humanos adequados para eventualmente serem empregados em caso de necessidade. Coronel, só para a gente finalizar, a população de Santa Catarina tem como acompanhar esses alertas? Quais são os canais disponíveis para isso? Muito boa pergunta. O ideal é que a população acompanhe esses alertas pelos canais oficiais da Defesa Civil de Santa Catarina, tanto pelo site quanto pelas nossas redes sociais. Coronel, muito obrigada, viu, pela sua participação, pela disponibilidade em participar aqui com a gente no nosso TJ Aparecida.